Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, Pro. Opa, tudo bom? Como é que vocês estão? Ô, professor, tô bem, e você? Vamos aqui, né? Nós estamos aqui na luta. Ai, ai. Mas vamos indo, graças a Deus. Para 2 minutinhos a gente já começa, né, pessoal? Então, vocês estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela, pessoal? Sim, professor. Pra ver se... Tá todo mundo cansado, o Vitor está falando que está cansado, o Guilherme quer semana de fechamento. É, fim de mês. Fim de mês. E semana que vem já deve estar começando para vocês as N2, né? As provas, as N2. E agora, eu acho que seria interessante se vocês conseguissem, eu sei que é difícil, todo mundo trabalha, mas se vocês conseguissem negociar na empresa uma, 2, 3 horas que te liberasse um pouco mais cedo essa semana, tá? Por quê? Porque é o seguinte, passada essa semana próxima, acabaram as N2. Então, aí o que vai. Essa semana que eu tô falando, desculpa, é a semana que vem. Passada a semana que vem, a próxima, né? Acabaram as N2. Quem passou já está de férias. Já vai ficar metade de novembro, dezembro e janeiro de férias. Quem não passou vai até o dia 14 de dezembro. Por quê? Porque a sub não substitui uma prova que você foi mal. A sub vai substituir uma das avaliações que você faltou. Então, ajuda muito pouco. A sub agora, antigamente ela substituía uma N1, uma N2, agora não substitui mais. Agora ela substitui uma das avaliações e não vai resolver grande coisa, né? Então, o interessante agora é vocês irem bem na N2. Vai bem na N2, tá? Ainda mais que a N2 vai valer só 50%, né? Por quê? Porque 50% vão ser os trabalhos que vocês entregaram, né? A partir da segunda parte, né? Da segunda metade do semestre. Então, tá relativamente fácil ir bem. E a média caiu. A média de corte agora é 6, não é mais 7,5. Está bem fácil agora. Se vocês não aproveitarem essas chances, pessoal, a gente não sabe como vai ficar o semestre que vem, se vai mudar, se vai voltar. Aproveita agora. Aproveita. Bem, então eu trouxe aqui para a gente rever o cronograma, né, pessoal? Eu tô batendo nessa tecla todo dia, né, toda aula, porque nós estamos agora no finalmente, é para não ter nenhum problema, não ter nenhuma bobeada. Hoje nós vamos ver índices financeiros, tá? E 3, que é a terceira parte, e vamos ver na segunda-feira é feriado. Deixa eu ver se vocês têm aula. Vocês não têm aula na segunda, não tem problema. Na quarta-feira que vem, a gente vai dar uma revisada, ver o que a gente viu, matar algumas dúvidas. Vai ser mais uma aula de matar dúvidas do que outras coisas, tá? Aliás, se vocês tiverem dúvidas de exercício, não entendi como faz isso, como faz aquilo, é a oportunidade na aula da semana que vem, da quinta-feira da semana que vem. Então, já traz aí as suas dúvidas e tenta ver, matar essas dúvidas. Aí na outra semana,
Na quarta-feira, a gente vai ter uma atividade avaliativa ainda, que eu não defini ainda como vai ser, estou pensando. Até lá a gente pensa aí o que vai fazer, tá? Bem, vocês perceberam que nessa semana do dia 11, do dia 9, né, até o dia 20, é uma semana que é onde vão estar caindo as N2, vão estar... Então, fiquem preparados para isso, tá? Já se prepara de agora, não vai esperar chegar, né? Nós estamos há 13 dias, estamos há 2 semanas. Não vai esperar chegar em cima para dar uma estudada, para fazer exercício, para ver. Se você vai esperar isso para chegar em cima, pessoal, vocês vão entrar em parafuso, que não vai ter tempo para ver tudo de uma vez só. Então, vai adiantando, adianta, tá? É o que eu posso falar para vocês. Bem, visto isso, vamos abrir aqui. Pro, Então, você pediu para te lembrar de rodar o jogo hoje no começo da aula. bem lembrado, hein? Se você não me lembrasse, ia passar batido. Então, vamos rodar já, tá? Então, rodando www.jogodeempresas.com sem o BR. Então, vamos entrar aqui. Quando que acaba o jogo? Ele vai indo, ele vai. Quando que acaba uma empresa? Ele vai. Vocês vão ficando com as pontuações conforme vocês estão avançando. Então, essas pontuações, ela mais ou menos dá a direção de como é que está indo a empresa, tá? Assim, data específica para terminar, eu não tenho, tá? A gente pode, se quiser ficar 1 ano brincando com isso, a gente fica. E é um desafio, né? Isso aí. Vamos ver quem se mantém, né? Em primeiro lugar, como é que se mantém. Bem, vamos rodar o período. Essa turma é a turma P, 7P. E nós estamos aqui com essa posição de mercado. Essa é uma fotografia do mercado nesse momento, tá ok? Sendo que eu tenho aqui uma oferta de 275 para uma demanda de 206, deve sobrar uns 70 mil unidades, mais ou menos. Preços, nós temos desde preço de R$100, tá? Preço de 78. O pessoal está puxando no preço aqui, hein? A quantidade de vendedores, então tem empresas que investem muito em vendedores, tem empresa que está com poucos vendedores, essa Carge, ela precisaria ter mais vendedores, porque isso representa 18% das vendas, não pode esquecer disso, é um fator importante. Propaganda locais, tem empresa alocando o máximo, que é 50 unidades, e propagandas corporativas também tem empresa alocando o máximo, isso aqui, ó, 15% cada um. Então, só aqui já tem 30 em propaganda. E nível de inovação, tem empresas já com 270 mil unidades de inovação, 220 mil unidades de inovação, né? Então, essa empresa, ela está só pecando, por exemplo, essa Carge, ela está pecando aqui na quantidade de vendedores, tá? Eu acho que com esse preço 100, ela não vai conseguir vender esses 30 mil, impressão minha, tá? Essa empresa que é a Vira-Lata, com 92 já é um preço mais em conta, com um bom nível de inovação, então, com bastante propaganda também, uma quantidade grande. Ela não deve, eu também acredito que ela não deve atingir isso aqui, mas não deve ficar muito longe. Pressão minha, tá, pessoal? Só vai saber depois que rodar mesmo, tá? E vão tá previsto esses turnover, tanto para operário quanto para vendedor, né? Então, vamos rodar isso aqui. Pronto, ele já rodou. E nós temos esse potencial de vendas. Então, esse potencial de vendas está aqui. Tá?
Todo mundo caiu de vendas, na realidade, porque a demanda caiu muito. Então, caiu muito essa demanda. Não teve ninguém penalizado também, porque quando tem um penalizado, cai muito a demanda daquele grupo que foi penalizado. Como ninguém foi penalizado aqui, quando ninguém é penalizado, todo mundo perde um pouco, né? Então, nós temos esse potencial de vendas. A quantidade vendida efetiva foi essa. Vendas perdidas. Só a Decker e aí a McKinsey, que poderia ter 1.500 a mais, mas aquilo que eu já comentei com vocês, a gente pode dizer que está mais ou menos no ponto de equilíbrio. Você não consegue acertar. Oi, professor. Deixa eu fazer um comentário. Fala. Isso aí é as peças que sobraram? Como assim as peças que sobraram? Do estoque, é o que sobrou no estoque, vendas perdidas? Não, isso daqui é o que procuraram e não acharam o produto. Ah, beleza. Não é sobra de produto, é falta de produto. Beleza. Beleza? Então, faltou empresas. Por outro lado, para essas outras, sobrou produto. Então, sobrou produto. Aqui sim, é aquilo que a Paula tinha perguntado, é a sobra no estoque. Sobrou no estoque essas. É que a gente estava com 13 mil de estoque. Sei. Agora zerou, é isso? Qual que é a empresa? É a McKinsey. Então agora zerou. Ai, graças Agora a zerou. Deus. Eles estão com nada de estoque, né? Então, aliás, faltou 1.300. Dava até para produzir 1.300, né? Que vocês também não sabiam. Mas daria para produzir 1.300 a mais que você tinha vendido isso. Tá? Bem, a quantidade de operários que nós temos, o salário dos operários, tem empresa já indo para 1.600, 1.650, 1.550, né? Então, essas empresas devem perder poucos operários, mas em compensação, pessoal, você elevou a folha de pagamento nesse nível. Se botou 1.600, você aumentou em 60% sua folha de pagamento, tá? É o tal negócio. A gente, às vezes, tem que se perguntar o seguinte, qual o nível, como empresário, tá? Qual o nível de especialização do meu pessoal? Se for um nível muito elevado, tá? Vale a pena, às vezes, eu segurar esse pessoal por salário, com salário, tá? Se eu tenho um pessoal muito especializado, vale a pena, tá? Exemplo, pega o exemplo do Mackenzie. Quem que mexe com grafeno no Brasil? Me diz. Quem é especialista em grafeno no Brasil? Os professores lá do grafeno, eles ganham mais do que a gente. Tá errado? Não tá. Não tá. Quem que faz isso daí, sabe? Agora, se você pega, geralmente esses serviços que são braçais, tá? Limpeza, jardinagem, não tem muito segredo, infelizmente não tem muito segredo, né? É só mão de obra, é só braço mesmo, né? E mão de obra você acha muito facilmente. Então, é lei da oferta e da demanda mesmo. Isso vale aqui também nessa parte. Então, para operários ou para funcionários especializados, muito especializados. E quando eu falo operário especializado, pessoal, não estou falando só engenheiro, médico, não. Tem operário especializado, tá? Por exemplo, eu trabalhava no Credicar, né? Tinha a manutenção da máquina de fazer cartões. Sabe esse cartão de crédito, o cartão de débito, esse cartão? Ninguém dá valor nenhum. É uma máquina extremamente especializada. É importada, é sueca a marca, ela é importada, tem pouquíssimas empresas no mundo que fazem ela. Aliás, eu conheço só uma, né? Empresa lá da Suécia que faz. E para mexer, tá?
o cara, o operário é especializado, o cara deve ganhar muito bem, porque uma visita de um técnico, pessoal, era um absurdo, daquilo, do tipo, mais ou menos, o cara vem, fica meio-dia, 50 mil reais, tá? E você fala, poxa, mas nossa, então, tem até uma piadinha, né, pessoal, que o pessoal conta, que é o seguinte, tinha uma máquina assim muito cara que só dava problema na empresa, só dava problema na empresa, só dava. Aí o diretor falou: oh, manda vir um técnico bom para resolver. Aí veio esse técnico, ele viu a máquina trabalhando, viu que estava com problema, ele pegou uma chave de fenda, foi lá, apertou um parafuso, botou para funcionar, ainda foi lá de novo, regulou mais um pouquinho, deu mais regulada, acabou. Aí eu, manda conta. Ele pegou 5 mil reais, mandou uma nota. O diretor viu 5 mil reais, o cara não ficou nem 5 minutos, né? Apertou um parafuso, 5 mil reais. Aí ele falou, poxa, por favor, me descreva suas atividades aí e quanto custa cada uma dessas atividades para valer 5 mil reais. Aí o cara pegou aquilo lá, falou, tudo bem, botou lá. Apertar um parafuso, 5 reais. Saber qual parafuso apertar, R$ 4.995. E mandou para o diretor. Aí o diretor mandou pagar. Porque é outro negócio. Só ele sabia, né? Só ele tinha o conhecimento. Isso custa caro. O conhecimento custa caro. O trabalho braçal não, mas o conhecimento custa. Então, falado isso, né? Nós temos também aqui os operários que pediram as contas. A quantidade de vendedores. Então, tem empresa com bastante vendedor já, né? O salário dos vendedores e o número de vendedores que pediram para sair. Então, isso daqui, vamos gravar essa jogada, né? Foi ou não foi? Não, foi. Então, o que nós vamos ver agora é o balança de scorecard. Então, da turma P. Pouca munição, 4 de munição. Eu vou atirar nos caras com 4, mano, mas não pode dropar pelo menos 20. Ô, moço, você tá com o áudio ligado aí? E nós tinha dinheiro para comprar coisa lá, viu? Máscara, tudo. Meu Deus. Vai saber do que se trata, né? Não quero nem saber. Tomara que não seja para matar ninguém, de verdade. Bem, então, nós temos aqui o aumento no lucro em relação ao 15º período. O meu benchmark é o 15º período, né? O aumento no faturamento, a margem de lucro operacional, tá? O market share em termos de receita, o market share em termos de volume, o custo unitário, o giro do estoque em dias. Esse giro de estoque, pessoal, é aquele que nós vimos ontem, tá? Então, esse é aquela formulazinha lá que me dá, que a gente podia calcular em termos... Ó, tem um cara aqui, ó. Derrubei lá! Vai. Professor, exclui esse moleque aí do grupo. Tá difícil, né? Acho que dá pra deixar ele no mudo, Pro. Eu deixei ele no mudo, mas eu deixo ele no mudo, ele tira.
Ele deve estar falando com algum outro colega e usando também ou aqui o Zoom ou alguma outra ferramenta que eu ponho ele aqui no mudo e retorna, ele retorna. Então, bem, esse giro de estoque é aquele que nós vimos ontem, né? Então, é o número de dias que demora entre eu fabricar e entregar a mercadoria. Vocês viram isso como que se calcula, né? Então, a gente calcula ou por giro ou por número de dias. Para calcular por número de dias, pega o giro, 360 pelo giro, vocês acham esse número aqui. Eu estou aqui pelo número de dias, mas poderia ser também por giro, tá? Significa, então aqui ó, fica 11 meses, tá? Para conseguir vender seu estoque, entre a fabricação e a venda. Por quê? Essas empresas que estão com um número de dias muito elevado, pessoal, ficar com estoque custa muito caro, é muito ruim. E as empresas não enxergam, uma boa parte das empresas pequenas e médias, elas não enxergam que estoque é ruim. Elas acham que estoque é bom. Estoque é bom só se for especulativo, tá? Você compra para estocar, para especular e vende, mas tudo isso tem que ter giro rápido, tá, pessoal? Porque você ficar com um estoque lá vários anos, eu já peguei alunos que fizeram TCC de empresa de pai e tinha um que tinha uma empresa de madeira, de comércio de madeira, inclusive era aqui perto de casa, e o pai tinha lá um estoque de madeira que já estava quase 5, 6 anos, e eles apresentaram isso no TCC, não isso efetivamente, mas eles comentaram isso no TCC, e no TCC estavam os pais assistindo, né? Os pais costumam assistir, inclusive o pai dele. E a boca maldita aqui não para, né? Eu falei, ó, tem um bom uso para esse estoque, né? Ó, como está chegando junho aqui, festa junina, pega algum padre, vai na paróquia, dá esses pau tudo para os padres, manda ele queimar. Ixi, o pai ficou bravo. Mas não adianta ficar segurando estoque 5, 6 anos. Não adianta, tá? A madeira vai dar problema, vai dar bicho, sabe? Você vai perder aquela madeira, você tem que usar um lugar, esse lugar tem que ser tratado, esse lugar não pode ter umidade, porque aquilo empena, aquilo estraga, aquilo mofa, aquilo estufa. Então, não dá. Mas o cara tinha madeira lá estocada, falei, pô, sabe? Quando eu fiz a reforma do meu apartamento aqui, onde eu moro, há 10 anos atrás, eu fui numa marmoraria que fica aqui em Santana, que ele tinha na frente um pedaço de mármore, mas era um pedaço de 10 metros por 5 metros, gigantesco, lindíssimo, lindíssimo. Eu nem falei, quanto que custa? Ele falou, custa uma fortuna isso daí. Poxa, vocês vendem? Para alguma empresa que queira, porque pessoa física não vai ter condições de comprar e nem vai ter aonde colocar um mármore desse. Isso aí é para uma fachada, alguma coisa. Tá bom. Pessoal, eu ainda passo nessa marmoraria, depois de 10 anos, ainda continua lá esse, sabe? Ou seja, tudo bem, ele pode ser que venda por um valor muito maior. Mas e o dinheiro que ele perdeu em termos de investimento durante todo esse período? Será que não conta? Ele teria que fazer essa conta aí, e eu acho que ele não consegue recuperar. Não consegue recuperar. É aquele tipo da coisa que você fala, poxa, legal, bacana, lindo, ó, tá, e aí? Bem, vamos ao que interessa. Vamos ver aqui a pontuação. E a Vira-Lata Caramelo está em primeiro, tá? Cajejuri em segundo, Cabeleleila terceiro, junto com a Roma Papri, as duas estão juntas. Em quinto tá a Denker e a People Stock juntas. E as outras estão indo, tá? Então, não quer dizer que vai mal, mas devem mudar a estratégia, tá, pessoal? Pessoal, não é todo mundo que tem uma IBM, que tem uma Petrobras, que tem. Não. Às vezes, sabe, uma empresa pequena, se você administrar bem,
ela te dá uma boa rentabilidade, te deixa viver muito bem, e você não precisa ser a maior do mercado, a melhor do mercado. Que é legal, dá um status? Não, porque a minha empresa é a maior do mercado, é a maior, que fatura mais, a que vende mais. Legal, bacana, concordo, dá um status. Mas não necessariamente você precisa entrar nessa briga, tá? Então, os pais de vocês, que alguns de vocês devem ter pais que são empresários, comerciantes, eles vão te falar isso, ó, eu não quis crescer mais do que isso, porque o crescimento maior do que isso ia demandar um tempo que eu não tenho, um tempo que eu dedico para a família, uma dedicação maior para a empresa, um grau de risco maior para o patrimônio da família. Então, eu escolhi ficar assim, eu estou com essa loja, estou com uma, com duas lojas, não quero ter uma rede de 500 lojas. Tá? É bacana? Mas não é o custo-benefício não vale a pena. E eu respeito isso, eu acho que é isso mesmo, tá? Cada um tem que ver até onde quer chegar, tá? Para ter ainda, o que é importante, tá, pessoal? É a nossa felicidade. E o resto, pessoal, é consequência. Se a gente começar, sabe, a ficar só preocupado com, não, porque com trabalho, com promoção, com dinheiro, é importante, tudo isso é importante? É importante. Mas não é tudo na vida, tá? Você tem que se preocupar com família, tá? Com a esposa ou o marido, você tem que preocupar com você ter tempo para se divertir um pouco, porque a vida não é só trabalho, tá? Ter possibilidade de vez em quando ir viajar, não estou falando passar a vida viajando, mas ir uma vez por ano, dá uma viagem, vai para o Nordeste, vai para o exterior, depende, cada um vai ter a sua possibilidade, né? Então, não sacrifique isso também, tá? Não estou dizendo que não é para vestir a camisa da empresa e não é para trabalhar. Mas tudo tem limite. Estabeleçam limites na sua vida profissional, tá? Porque senão a sua vida profissional vai consumir 100% do seu tempo. Vocês já devem estar começando a sentir isso, tá, pessoal? Então, vocês têm que ter um certo limite. Você tem que aprender a falar não também, sabe? Às vezes, não dá. Ó, eu sinto muito, eu tenho já compromisso, já tô com... já não dá para fazer. Bem, pessoal, aqui tá divertido aqui também o chat, né? O pessoal aqui tá... Alguns estão felizes, outros não, né? Mas é assim mesmo. Bem, visto isso, vamos para o nosso trabalho e a gente vai ver aqui análise de índices financeiros, a última parte. Está todo mundo vendo, pessoal? Bem, pessoal, a gente vai ver hoje índices de lucratividade, rentabilidade, índices do POM e EBITDA. Tá? Índices de lucratividade, eu vou passar muito rapidamente, porque a gente já viu de uma forma ou de outra. Tá? Então, índice de lucratividade em cima do demonstrativo de resultado, eu vou ter margem de lucro bruta, que é? É o lucro bruto dividido pela receita de vendas líquidas. Tá? Isso dá a margem de lucro bruto. Margem de lucro operacional. A margem de lucro operacional é essa coluna aqui. Olha aqui, ó, a coluna aqui, ó. É essa coluna. Então, vocês viram, né, pessoal, que esse índice aqui a gente viu ontem, hoje nós estamos vendo esse, e é índice que a gente usa para análise de empresa mesmo, né, pessoal? Então, a margem de lucro operacional todas essas margens de lucro, a bruta operacional, a líquida, é dividido pela receita líquida, é sempre pela receita líquida. E vocês veem aqui
o nome que está depois da margem de lucro, vê o que está aqui. Lucro bruto é lucro bruto. Margem de lucro operacional é lucro operacional. Margem de lucro líquido é o lucro líquido. Tá? Então, eu vou dividir pela receita líquida o quê? O lucro bruto para ter a margem de lucro bruto. Lucro operacional é esse aqui, é o lucro, também é chamado lucro operacional, o lucro antes do resultado financeiro, esse cara aqui. Então, eu vou dividir isso pela receita de vendas. E lucro líquido, divido pela receita de vendas também. Então, é muito fácil, como a maioria aqui já viu isso daqui, tá? Então, não vou ficar perdendo muito tempo nisso daqui. Essas margens de lucro é muito fácil. Índices de rentabilidade, tá, pessoal? Aqui, talvez vocês já tenham visto isso um pouquinho em engenharia econômica, né? O professor de engenharia econômica, às vezes, ele fala de um tal de ROA, de ROI, o ROI principalmente, e o ROE. O ROA é o retorno sobre o ativo. Então, o retorno sobre ativo é o lucro líquido dividido pelo ativo total médio. Então, o que é o ativo total médio? O ativo total médio é esse total do ativo, só que em vez de eu considerar só esse ano, eu somo com o do ano passado e divido por 2. Eu tenho a média simples, tá? Então, esse é o ativo total médio, dividido pelo lucro líquido. Aí não, aí é o lucro líquido do período, 16. Tá? Então, poxa, por que ele faz isso? Por que ele calcula a média do ativo e não calcula a média daqui? Porque é o seguinte, o ativo é uma fotografia do dia 31 de dezembro e 31 de dezembro aqui. Se eu pegar aqui, na realidade, eu estou tirando duas fotografias e o que deve ter acontecido para gerar esse lucro de 16 aconteceu entre o dezembro de X1 e o dezembro de X2. Ele aconteceu exatamente aqui no meio. Então, muita gente fala, não é nem o ativo desse ano, nem o ativo do ano passado, é o ativo médio, porque correu durante o ano. Esse ativo foi se alterando durante o ano, tá? E eu vou fazer essa média em relação ao lucro líquido, né? Então, eu vou vir aqui, lucro líquido sobre ativo total médio, a média do ativo. O ROI é o retorno sobre o investimento, tá? Então, ele mostra a eficiência da empresa em gerar lucro, dado um ativo que eu tenha calculado, tá, pessoal? Vamos supor o seguinte, primeira coisa, nesse ROI, eu vou tirar o lucro, vou colocar o lucro antes do resultado financeiro. Por quê? Porque eu quero saber qual que foi o lucro da operação da empresa. E depois dessa aqui do lucro antes do resultado financeiro, aqui eu vou ter resultados financeiros. A empresa pode ser que tenha um baita de um prejuízo aqui, mas ela tem muito dinheiro, ela fica com o dinheiro aplicado no banco e dá um baita lucro aqui. Isso acontecia muito na época da inflação alta aqui no Brasil. Então, dá um baita de um resultado financeiro e um resultado operacional péssimo. E o resultado final, tá satisfatório, tá bom. Pera, não é que tá bom. Ela está tendo resultado financeiro. Ela não está tendo resultado operacional. Então, faz o seguinte, se é para ficar dessa maneira, fecha a fábrica, pega todo o dinheiro, põe no banco e aplica. Uai, você consegue administrar melhor financeiramente do que administrar sua fábrica. Para que você está perdendo tempo administrando a fábrica? Você não precisa da fábrica. Tá? Então, eu vou dividir pelo ativo operacional médio. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês como a gente calcula esse ativo operacional médio. Mas eu vou pegar do ativo total, tá? Eu vou tirar algumas coisas do permanente. Vamos lá. O ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido. Ele é o lucro líquido
dividido pelo patrimônio líquido médio. Mais ou menos o seguinte, o patrimônio líquido médio, o que que é? É o dinheiro que os investidores estão aplicando. Tá? O dinheiro que os investidores puseram na empresa. E aqui é o lucro. Se eu pegar esse lucro e dividir pelo patrimônio, eu tenho, a grosso modo, o tempo que demora para me retornar aquele dinheiro que o investidor aplicou. Tá? Ele não é exatamente o dividendos sobre o patrimônio, que quem foi fazer comigo a imersão financeira, a gente viu na segunda aula. Não é exatamente aquele. Por quê? Porque esse patrimônio aqui não é o patrimônio que eu pago em dividendos, é o patrimônio que fica na empresa. Mas ele serve como uma medida, tá? Para ver o quanto que vale a empresa. Então, muita gente, às vezes, para calcular, fazer um valuation da empresa, ele estima pelos próximos 5 ou 10 anos qual vai ser o lucro líquido, como que vai variar o patrimônio, eles fazem tem algumas técnicas para você fazer isso, e calcula o ROI da empresa. E mais ou menos ele vê como que vai se comportar, ou estima, na realidade, como é que vai comportar esse ROI. Tá? Bem, esses 3 indicadores, nós vamos vê-los de novo agora no sistema do POM. Então, no sistema do POM, a ideia é o seguinte, do POM vem daquela empresa do POM mesmo, aquela indústria química. E os analistas deles, eles começaram a perceber o seguinte, olha, vamos pegar esses indicadores, ROI, ROI, ROA, e vamos fazer uma brincadeira com eles. Geralmente, quando a gente está fazendo uma conta, a gente procura simplificar aquilo. Estou fazendo divisão, corta aqui, divide, tira isso aqui, tira aqui. A gente começa a fazer essas simplificações. Aí falaram, não, ao contrário, vamos complicar e não simplificar a conta. Vamos colocar mais elementos na conta ao invés de simplificar. Tá? Então, é isso. Eu não vou ainda mostrar, está faltando 1 minuto e meio, então deixa rolar esse 1 minuto e meio e a gente mostra só para não cortar na metade. Mas a ideia desses indicadores é o mesmo indicador que a gente viu lá, é o ROI, ROA, ROE, ROI, mas é visto de uma maneira um pouco diferente, ou seja, eu vou aumentar a fórmula, não diminuir, eu não simplifico. Qual a vantagem disso? Eu vou ter mais informações. Eu não vou ter só a informação do ROI, do ROA, do ROE, mas eu vou ter, além dessa, mais 2 ou mais informações. Então, essa aqui é a vantagem dessa brincadeira. Tá? Daqui a um pouquinho a gente vai ver como que a gente faz, porque falta 1 minuto agora. Então... E está chegando o fim de semana, né, pessoal? Mais um pouquinho. Bem, vai cair a qualquer momento. Então, vocês querem continuar ou quer dar aqueles 5 minutinhos? O que vocês acham? Vamos direto para acabar mais cedo. Vamos direto? Continua direto. Tá bom. Então eu vou derrubar aqui e a gente já entra, tá, pessoal? Tá bom. Tchau.